alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Boa tarde, pessoal. Está começando aqui pela oficina o nosso programa de todos os sábados. E hoje, um sábado especial, véspera do Dia das Mães, que a gente possa dedicar esse programa a todas as mães, mães que estão encarnadas, mães já desencarnadas, a todas aquelas mães que perderam seus filhos, aos pais, aqueles que fazem o papel de mães, aos avós, a todas as mulheres, a nossa Mãe Santíssima, enfim, Senhor, que a gente hoje possa reverter a energia desse programa a todas as mães. E que todas que assistirem esse programa, todas as pessoas também que assistirem esse programa, possam sentir a vibração de paz, de amor, que será emanada na tarde de hoje. E hoje a gente vai ter, no capítulo do Nosso Lar, capítulo 37, a preleção da ministra veneranda, né? Uma grande mulher na colônia Nosso Lar. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, Margarete, e boa tarde a todos vocês que estão assistindo a esse programa, como escrevi antes, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois, que temos certeza que muitos irão assistir depois. Realmente, amanhã, Dia das Mães, é uma data muito especial. Eu mando para minha sogra e para minha mamãe, que já estão no plano espiritual. A minha mãe, ela foi embora, ela voltou para a casa em 2017, a mãe da Margarete voltou em 2018. Com certeza elas estão juntas, olhando por nós, nos abençoando, e que todas as mamães que se encontram no plano espiritual possam estar recebendo nesse momento as nossas melhores vibrações. E as mamães que estão aqui, que todos vocês têm suas mamães, não existe nada mais importante do que aquela que nos gerou, a nossa mãe. Então, a todas elas enviamos as nossas saudações, o nosso beijo fraterno. E antes de dar uma boa tarde aí para o pessoal, eu vou ler uma mensagem chamada Maria. A mensagem diz assim: Maria, mãe de todos nós. Isso. Anjo feito mulher, mãe de todas as mães. Dilacerado foi vosso doce coração, ao provar o fel da dor ante o Calvário, em que vosso amado Filho pereceu. No silêncio de vossa dor, submissa ao Supremo Criador, entregastes as flores do vosso pranto aos pés do Altíssimo. Maria, Senhora de toda a luz e pureza, ensinai este vosso servo a grandeza da humildade. Missionária benegada de todas as horas, ensinai-me a ver nos filhos que a bondade divina me deu, a presença de vosso próprio Filho. Que eu os conduza ao caminho da luz, da compreensão e dos ensinamentos de Deus. Mãe amada, espelho de ternura, envolvei-me em vosso manto, para que eu esteja protegido das tentações que possam desviar meu caminho. Doce Maria, na vossa humildade, vos tornastes a rainha. Do vosso ventre puro, trouxestes ao mundo o menino rei, a mais brilhante estrela
do céu. Que sob vossa proteção eu possa dizer como fizestes. Eis aqui a escrava do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a vossa vontade. Assim seja. Fazer a prece, Moisés? Vamos fazer a oração do Pai Nosso, tá bom, gente? Pai Nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a bondade do vosso amor. Assim seja. Essa mensagem foi recebida pelo Francisco Xavier, pelo Chico Xavier, ditada pelo Espírito Monsenhor José Silvério Porta. E ela é constante do livro Parnaso de Além Túmulo. Primeira obra do Chico. Vamos lá, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. O Paulo Sakai, boa tarde. Moisés também já mandou boa tarde para todo mundo. Desejo um feliz Dia das Mães para todos. Boa tarde para a Érica, também que está aqui já conversando com o pessoal. Vamos ver aqui. Boa tarde, Ana Maria de Luna. Deixa eu ver se tem mais gente. O computador hoje está me dando um baile aqui. Já falei da Ana Maria de Luna. A Érica está lá colocando. Não esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar. Eu já fiz lá o sininho para a gente poder dar esse like aí. Boa tarde, Vanessa. Bom sábado a todos. Tenha uma excelente tarde de estudos. Parabéns pelo seu aniversário essa semana. Muitas felicidades. E vamos nós começar o nosso estudo de hoje. Então, boa tarde a todos e Shabbat Shalom. Vamos lá, Moisés. Hoje nós temos o capítulo 37, preleção da ministra. Lembrando que o André Luiz teve um sonho na semana passada, né, com a mãe, e agora ele estava acordado e iria começar mais uma jornada no seu dia. E hoje era um dia especial, porque ele iria poder participar da preleção da ministra veneranda, a ministra que tem a maior quantidade de horas, de bônus horas, na colônia Nosso Lar, e vive nas moradas superiores, mas prefere ficar auxiliando ali na colônia Nosso Lar, por conta de entes queridos que ainda não se libertaram das impressões inferiores. É um espírito muito adiantado que tem mais de 1 milhão de horas em prol da humanidade. Ela gosta de ficar por aqui mesmo para poder auxiliar sempre, mas ela é um espírito muito, muito, muito adiantado. O André Luiz queria fazer esse comentário,
ele teve a oportunidade de ter esse sonho, como nós sempre sonhamos também, às vezes a gente sonha com... A gente se desprende do corpo material, né? O André Luiz também se desprendeu naquele momento, que ele estava trabalhando muito e teve direito a se desprender contra a mamãe dele, Dona Laura, Isso isso aí mesmo? Isso mesmo. A Rosana também está aqui, Rosana de Oliveira Sakai, boa tarde. Então, começando. Vamos lá, Moisés. Preleção da ministra. A preleção da ministra. No curso de trabalhos do dia imediato, dia seguinte, né? Grande era o meu interesse pela conferência da ministra veneranda. Ciente de que necessitaria permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Quer dizer que ele teve uma noite de descanso, né? Essa que ele se despendeu do corpo, né? Encontrou a mãe. E ele já, Sim. devido ao mérito do trabalho dele incessante, né? Essas aulas, disse ele, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Quer dizer que o André Luiz, nesse momento, ele foi agraciado porque ele é um espírito sinceramente interessado no desenvolvimento desse plano que ele se encontra no nosso lar, né? Para poder participar Para poder participar, tem que ser um espírito realmente com interesse em ajudar o próximo, em ver tudo que se faz por lá e ir crescendo espiritualmente. Para assistir a palestra, diz aqui, né, que ele necessitaria de permissão, né, porque precisaria estar interessado no assunto. Sim, mas ele estava desenvolvendo o quê? O que vocês? O André Luiz, nesse momento, estaria desenvolvendo a humildade dele. Sim. Por ter pedido assim, que ele pudesse assistir essa aula, né? Então ele estava completamente humilde, né? Ele já estava crescendo muito. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você, desse modo, autorizado a comparecer com os ouvintes, que se contam por centenas entre servidores e abrigados dos ministérios da regeneração e do auxílio. Então, aqui, a palestra que a ministra veneranda vai fazer, ela não pode perder tempo. Os espíritos superiores não perdem tempo com aquele que não quer aprender, que vai por curiosidade, por outros interesses que não seja o aprendizado, né? Então, tinha um critério lá para assistir essas preleções. Então, quem não tinha condição ainda, ou que fosse para fazer perguntas muito íntimas, não estaria autorizado para assistir a palestra da ministra, mas poderia participar dos cursos básicos que eles davam na colônia, né? Então, era só se inscrever nos cursos de principiantes e eles poderiam ir adquirindo as experiências e tirarem as dúvidas que eles necessitavam. Mas, nesse caso específico, com a palestra da veneranda, tinha alguns critérios de autorização de participação na preleção da ministra, tá? Então, ele ia ser autorizado como ouvinte. Como ouvinte, não era para fazer perguntas, era só para ouvir. A gente vai entender o porquê, tá? Que precisava fazer isso, tá? Então, disse-lhe o Tobias, num gesto afetuoso de estímulo, rematou: desejo-lhe excelente proveito. Transcorreu um novo dia em serviço ativo. O contato de minha mãe, suas belas observações relativas à prática do bem, enchiam-me o espírito de sublime conforto. Então, estava motivadinho, né? Muito motivado. E contente também por ter sido colocado junto com as centenas de pessoas que teriam oportunidade de observar, de estar sentado numa plateia, observando a irmã veneranda. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus hora me haviam suscitado certas interrogações de vulto. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Não era atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem do tempo?
Opa, eu já estava indo. Já está indo embora para lá. Volta para cá, Moisés. Você vai andando, parece que tem rodinha aqui. Tobias, porém, esclarecera-me a inteligência faminta de luz. Aos administradores, em geral, impede a obrigação de contar o tempo de serviços, sendo justo, igualmente, instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador, mas, quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial, delas se retiram com a mesma incipiência da primeira hora. Isso quer dizer que eles, 40 anos, não tinham aproveitado nada, é como a gente diz, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Só foram de corpo, mas não de alma. De corpo presente. Às vezes você fica 30 anos trabalhando numa profissão, 40 anos trabalhando na profissão, e não aproveitou praticamente quase nada. Né? Só foi, às vezes, ganhar dinheiro e nada mais. Né? Às vezes, até mesmo num grupo religioso, você vai todos os dias, participa de todos os trabalhos, mas o quanto isso você trouxe de aproveitamento para a sua vida, né? Então, aqui ela fala isso, né? Às vezes a gente tem as compensações, e sempre tem, né? Pelos trabalhos que a gente realiza no bem, a gente sempre tem os méritos e as compensações. Mas por que em relação a Deus? Só Deus tem esse toque a mais das nossas horas, né? Porque Deus conhece a nossa intimidade. Então, Ele sabe das nossas intenções, dos nossos propósitos, dos nossos desejos, das nossas posturas internas, né? Então, aqui no plano físico e lá na coluna nosso lar, às vezes eles dão alguma compensação, né? Que nem o André Luiz, ele trabalhou 24 horas, mas ele foi tão bem, né? Ele está trabalhando tão bem lá nas câmaras de retificação, que ele ganhou em dobro. Agora, essa contagem perante a Deus, aí é entre ele e Deus. Aí os demais, os administradores, não têm esse acesso. Tá? Então, é isso que eles estão tentando explicar aqui para a gente. Por isso que a dona Laura explicou para ele na semana passada, né? Que o bônus horas era importante, mas cabia a essa administração real a Deus, né? Ela falou no capítulo passado, ela disse assim, quer ver? Deixa eu buscar aqui que a gente já vai esclarecer. Você chegou a pegar aí, Moisés? Não, né? Ele diz assim, ó, mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus, porque na bonificação exterior pode haver muitos erros da nossa personalidade. Então, é isso que ela está esclarecendo. Agora, o André Luiz, acho que ele entendeu, né? Responsabilidade bônus horas. Eu acredito que todos nós temos uma aura, não temos? Uma quê? Aura. Todos temos. Todos temos. O desencarnado também tem essa mesma aura. Então, o que Deus pode nos observar, o que estejamos fazendo? Porque a nossa aura, ela brilha, sobe um pouco mais do que a aura de uma pessoa que vai lá para assistir uma aula e está completamente pensando em outra coisa, não está nem ligando para isso e tudo mais. Por isso cabe a Deus, somente a Deus, olhar o que somos nós, o que estamos fazendo. Todos nós temos a mesma oportunidade. Sim. Deus nos deu a mesma oportunidade. Alguns aproveitam mais, outros aproveitam menos. A hora é a mesma para todos. A hora é a mesma. Agora, você pode aproveitar para o bem, você pode aproveitar para o mal. A hora é a mesma, o tempo é o mesmo. Vamos lá, continuar, Moisés? Então, esses servidores... da primeira hora. Oi? Esses servidores... Onde você está? Há servidores. Há servidores. Vai por ali. Vai. Há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial, agora que recomeça, delas se retiram com a mesma insuficiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, delas saem com a mesma ignorância da idade infantil.
esses são aqueles que deixaram a vida passar, né? Sim. Sem aproveitar para nada. Mente infantil. Mente infantil. Tanto é precioso o conceito de sua mamãe, disse Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Nos primeiros, os bons, transformam-se em celeiros de bênçãos do Eterno. Nos segundos, que são os maus, em látigos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta contas com o pai, conforme o emprego da oportunidade ou segundo as suas obras. Então, tá aí. Já está explicado. Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. Então, nós temos que aproveitar o valor do tempo. Aproveitável. Tem que ser totalmente aproveitável. Vou fazer uma pergunta para o pessoal. Estão aproveitando o tempo ou estamos perdendo tempo com coisas que não servem mais? Fúteis. Coisas fúteis. Vamos pensar aí, gente? Boa tarde, Glória. Glória Macedo também está aí, chegou agora. Boa tarde. Vamos lá, vocês. Chegada a hora destinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narcisa e Salústrio para o grande salão em plena natureza. O salão que a ministra gostava de fazer, assim, de conversar com o pessoal, ela gostava que fosse na natureza mesmo, né? Ela que criou, né? Ela criou uma natureza, ela criou lá, deve ter colocado plantas, árvores, coisa muito bonita, mas vamos ver. Ela colocava lá, mas você veja que eles só vão fazer a palestra... Vai ter flores. Lá, depois da oração vespertina. É. Não esquecendo que às 18 horas toda a colônia para e passa a orar junto com o governador. E o padrão vibratório e coletivo da colônia se eleva. E quando esse padrão vibratório da colônia se eleva, também ajuda os estudos que a ministra irá fazer, né? Então, primeiro eles fazem a oração. Interessante aqui, né? Olha o que foi comentado. Esse salão. Verdadeira maravilha, o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortavelmente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam dedicado perfume. Calculei a assistência em mais de 1.000 pessoas. Na disposição comum da grande assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros e a eminência florida, onde servia a poltrona da instrutora. Olha que interessante. Quer dizer que tinha 20 entidades, né, que estavam num local reservado. Num local reservado. Separado ali, né? Num plano assim, um pouco reservado, para ficar mais próximos da ministra. Sim. Esses aí iriam participar de instrução, iria ser assim, um pouquinho fechado entre eles e a esses 20 são os que poderiam fazer perguntas para a ministra, né? Lembram que a ministra veneranda foi Isabel de Aragão, tá bom, gente? Para a gente não esquecer disso, tá? A uma pergunta minha, Narcisa explicou. Estamos na Assembleia de Ouvintes. Aqueles irmãos que se concebem em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje. Companheiros que podem interpelar a ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que poderíamos alcançar também por nossa vez. Olha que legal. Vamos dizer que essas 20 entidades, na realidade, eles cursaram uma faculdade, né? Assim, para exemplificar com o plano material. Sim. Se formaram, certo? E são doutores, são pessoas com uma mente muito capacitada para poderem chegar onde chegaram. Eles estudam sobre o pensamento. Né? Eles estudam sobre o pensamento, já deve ter participado de vários cursos sobre isso, então eles estão trabalhando nessa doutores. área. Esses são verdadeiros doutores mesmo. Não diz muito aqui, mas
pode ser que sim, né? Não, Mas seria estudaram muito. para Estudaram fazer uma muito. comparação Fazer uma comparação com a com o plano gente aqui, material. seria mais ou menos isso. Mas eles estudaram bastante e eles podiam ter o direito a perguntar, porque eles dominavam mais o assunto. Então, até as perguntas que eles fariam para a ministra ajudariam o entendimento dos ouvintes, porque eles já caminharam uma escadaria mais à frente, né? Posso dar uma opinião? Opinião? É. Você está dentro dos 20 ou dentro dos 100? Dos 1.000 aqui? Não, eu estou dentro dos 87 milhões para trás. Tá, então vamos lá. Esses aí são os verdadeiros plano Nobel, eu diria. Não sei, pode ser. Eles são nobres. Então, aí São eles notáveis. podem perguntar. Então, o critério para assistir essa pré-eleição da ministra tem essa separação. Não é que só eles são exclusivos, outros não interessam. É que as pessoas vão acabar fazendo perguntas ainda muito fúteis, né? Vamos dizer assim, para elas importantes. Aí existem os cursos básicos que tem na Coluna Nosso Lar, que eles podem se inscrever, que está dentro do nível de conhecimento sobre aquele assunto. Mas isso não os impede de receberem uma autorização para participar de vez em quando dessas informações mais adiantadas, dadas pela ministra veneranda. Tá? Então, como ela veio falar sobre pensamento, esses estariam mais qualificados para fazer pergunta. Se ela vier falar sobre outros assuntos, aí virão outros que sentarão ali, que estariam mais qualificados para falar. Por quê? Porque tudo isso está atrelado à prática, à experiência que eles têm de prática também em nosso lar. Não é só teoria, não. Teoria com prática. Olha uma pergunta do André, o André fazendo uma pergunta para a Narcisa. Não pode você figurar entre eles? Indaguei. É porque ele tem a Narcisa lá a como... Narcisa é uma ídola para ele. Não. Por enquanto, posso sentar-me ali somente nas noites em que a estrutura veste o tratamento dos espíritos perturbados. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida. E essa resposta que ela deu para ele é porque que justamente a Narcisa está ela está trabalhando com espíritos perturbados, né? Então, ela tem a prática dela com espíritos perturbados nas câmaras de regeneração. Por isso que nessas noites que a instrutora vai lá, ela pode se sentar nessas cadeirinhas se ela para for fazer perguntas para a ministra. Se ela for falar sobre o tratamento de espíritos perturbados, ela pode sentar naquela cadeirinha dos 20. Dos 20, Tá? Mas nesse assunto em pauta sobre o pensamento, ela não pode ainda... Não. Apesar de conhecer alguma coisa, ela não pode porque ela ainda não tem a prática. Tem que ter a prática, gente, lá. E a Narcisa já está mais de 10 anos trabalhando nas câmeras de retificação, né? Onde ela se deu muito bem e talvez ela nem queira sair disso, né? É isso mesmo. Vamos ver, vamos aguardar, né? Mais para frente. Mais para frente. Muito curioso o processo, Luzia, disse o André. O governador prosseguiu a enfermeira, determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Então, porque as pessoas ficam perguntando de tudo, né? Ficam perguntando de tudo, as pessoas dão palpite em tudo. É como a gente vê hoje nas redes sociais, né? Todo mundo dá opinião de tudo, todo mundo sabe tudo, todo mundo fala sobre tudo. Mas será que você tem a prática? Você vivenciou? Né? Será que você está versado mesmo naquele assunto? Né? E às vezes não está. Mas a gente gosta de opinar, né? de falar bastante sobre isso. Né? Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. Não seria o momento para fazer essas perguntas de alguma coisa que talvez não fosse nem pertinente à matéria que a ministra venerando estivesse. Porque às vezes as pessoas poderiam estar dando alguma opinião, falando sobre alguma coisa,
mas essa opinião está embasada em quanto tempo que você estudou, quanto tempo você praticou. Porque perguntar uma coisa é uma coisa. Agora, ter experiência e o estudo daquele assunto para fazer a pergunta é outra coisa. Então, por isso que eles não perdem tempo. Tá? Aqueles que não estão aptos para fazer essas perguntas, não estão se dedicando, estudando sobre aquele assunto e praticando, eles permanecem lá, eles dão a permissão, mas ficam como ouvintes e acabam aprendendo também, mas não podem fazer perguntas, né? A Érica está dizendo assim, ó, muito interessante essa organização que é feita durante a preleção da ministra. Não lembrava dessa parte. É mesmo. Às vezes a gente pode até trazer, né, para os nossos até grupos de estudos, porque às vezes a gente está fazendo um grupo de estudo e as pessoas começam a falar disso, a falar daquilo, né? Aí você sai completamente do assunto e não tem nada a ver. E fica nas suas opiniões pessoais, fica na sua vivência espiritual. Ao invés de estudar, a pessoa vai fazer uma terapia pessoal. Aí tem que ter o grupo de terapia pessoal e o grupo de estudo. O grupo de estudo, você tem que estudar a matéria que está ali, tá? O ensinamento que está ali. Aí você traz para o seu cotidiano, sim. Mas às vezes a gente traz para o cotidiano e começa a falar das nossas experiências pessoais, né? E essas experiências pessoais, às vezes, elas não se enquadram, né, totalmente naquele contexto. Então, a gente precisa prestar bastante atenção. É isso que ela fala aqui. É até uma terapia que a pessoa quer saber na hora, porque entrou uma palavra, ela entendeu outra, e puxa para o lado pessoal. Aí você começa a fazer vários links daquele assunto da aula e a aula em si perde o conteúdo, né? É isso que eles tomam muito cuidado lá no plano espiritual. Você precisa ter prática, precisa ter estudo para você estar questionando, perguntando e aprendendo. Por isso tem que fazer, às vezes, o básico para você ter o conhecimento do básico, para você entender, para depois você ir acompanhando o desenrolar das aulas posteriores. A Érica está dizendo assim, ó. Verdade, Margarete, normalmente em grupos maiores sempre acontece isso. É exatamente isso. Porque a pessoa vai... Não é um erro, isso não é considerado erro, tá? Às vezes a pessoa está vivendo uma experiência difícil, ela quer colocar para fora aquilo que está incomodando ela, e ela encontra uma brecha, ela vai colocar. O que não pode acontecer é os outros também começarem, porque aí o assunto em si sai fora do conhecimento e do estudo que se propôs no início, né? Mas a gente aprende, né? A gente vai aprendendo. Vamos lá, Então, nós estamos no diálogo entre o André e a Narcisa. Isso. Tá. Então, a Narcisa falou, ia falar, mal acabara de falar, e eis que a ministra veneranda penetrou no recinto em companhia de duas senhoras de porte distinto, que Narcisa informou serem ministras da comunicação. Veneranda espalhou, com a simples presença, enorme alegria em todos os semblantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o nome, e sim o semblante de nobre senhora, na idade madura, cheia de simplicidade, sem afetação. Ela apresentava como uma senhora, mas ela não tinha as características do desgaste físico que a gente tem aqui, né? Exatamente. Depois de palestrar ligeiramente com os 20 companheiros, como foi dito antes, ela conversou com aqueles 20 companheiros, né? Como a informar-se das necessidades dominantes na Assembleia, em geral, com relação ao tema da noite, começou por dizer: como sempre, não posso aproveitar nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal, mas aqui estou para conversar com vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento. Pensamento é tudo. Encontram-se entre nós, no momento, algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas às do planeta. Tudo igual. Tudo igual.
Lá tem formas semelhantes às daqui, análogas, né? parecidas. Só que as pessoas se São surpreendem, parecidas. porque a gente não sabe o poder do pensamento, né? Não entende o poder do A gente pensamento. não entende o poder do pensamento, é a nossa diferença. Não havia aprendido que o pensamento é linguagem universal? O pensamento no mundo espiritual é como se fosse as mãos nossa aqui no plano físico. Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia, encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestres. Olha que interessante. É. Qual a impressão que você chega? Você vai chegar lá no mundo espiritual e vai virar um anjo batendo asas. Vai ser tudo diferente do que aí aqui, chega né? lá, você vai encontrar utensílios que você usa aqui, habitação que você usa aqui. Por quê? Porque é fluido cósmico universal modificado. Né? Então, pelo pensamento, isso é plasmado no plano espiritual. Então, a matéria mental, quando você pensa, sua mente cria uma matéria mental. E essa matéria mental, ela faz, vamos dizer assim, ela faz as criações mentais. Né? Essas criações mentais projetam-se pelo pensamento. São as formas pensamento. Isso se diz que o pensamento é tudo. Pensamento é tudo. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido até agora, quer dizer, a existência humana, né? A humanidade, em velhos ciclos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, mas não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Isso quer dizer que a gente não respeita as leis universais. Não. E o pensamento, como ela diz aqui, é a linguagem universal. Né? Então, a gente precisa melhorar a qualidade do pensamento, educar o pensamento, né? Porque quando a gente educa o pensamento, a gente melhora mais. A Vanessa tem uma pergunta aqui. Por que eles usam o termo pessoas ao invés de espíritos? Apenas uma dúvida que paira, né? Aonde que ele falou pessoas? Acho que não foi aqui, não. Onde que está escrito pessoas? Eu não captei aqui. Vanessa, depois você me fala onde está escrito aqui. Pessoas. Pessoas é o ser humano. Mas mesmo assim, se eles falam pessoas ao invés de espíritos, acho que é por questão de linguagem mesmo, né? Porque a espiritualidade... Ah, tá, ok. Tinham 1000 pessoas, né? Tá, entendi agora. Mais de 1000 pessoas. Eu acho que é uma linguagem mais próxima da nossa realidade. Porque esse livro, ele foi feito para todo mundo ler. E, às vezes, se você colocar aqui 100 espíritos, às vezes aquela pessoa que vai ler pode ter um pouco de dificuldade. Tanto que ele não fala de perispírito, nada disso aqui, mas deixa nas entrelinhas para a gente, né? A gente sabe que quando o perispírito é leve, pesado, o perispírito tem cheiro, pode ser perfumado. Então, isso transparece lá no plano espiritual, quando a gente desencarna, o seu perispírito é o que você é, o seu corpo espiritual. Aqui ele está contando a história da passagem dele. Então, o André Luiz está usando os elementos que ele tinha conhecimento. Então, o vocabulário do André Luiz não era um vocabulário em que ele expressava espírito. Então, ele expressava como pessoas, né? Porque ele as via lá no plano espiritual como pessoas. Pessoas, seres. Né? Ele não estava olhando o espírito, tanto que quando ele teve a presença daqueles 2 espíritos que estavam encarnados e que eram os mais superiores, e eles transitavam lá pelo nosso lar, ele saiu correndo e foi atrás da Narcisa, né? Pessoa que estava vendo uma assombração, porque eles estavam ligados por aqueles fios, porque eles estavam encarnados. Então, como ele está no trato com a gente, está assistindo uma palestra, para ele está cheio de pessoas lá.
Eu só acho que é só por isso mesmo. Acho que ele substitui pessoas por seres. Seres, entidades. Ele usou pessoas porque é um vocabulário mais próximo para o entendimento dele na época, tá? Eu creio que deva ser isso. Não sei se esclareci. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichos mundos inferiores do nosso eu. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas, e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhe consagrarmos nossas vidas. Muito importante aqui. Quer dizer, as religiões da Terra ensinam a caridade, a prática do bem, e nós praticamos? Esse que está o X da questão, olha aqui. Somos comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, porque os espíritos puros vibram no amor, vibram na sabedoria. Agora, espíritos mais inferiores, a gente ainda precisa, às vezes, das atividades terrenas, religiosas, como ele diz aqui, né? Para que a gente possa ter conhecimento dessas leis. Senão a gente vai esquecendo dessas leis universais. A gente vive como criança, insubmissa a essas leis divinas. Então, a gente precisa... a própria religião, ela vai fazer com que... ela vai nos levar, né, a essa prática do bem, a caridade, ela vai nos induzindo a isso, para a gente poder ter mais contato com as leis divinas. Senão a gente se perde. Essa comparação que ele faz aos irmãos mais velhos, mais sábios, próximos do divino, mostra que são esses irmãos que já escalaram do plano de provas e expiações que é o nosso, para um mundo de regeneração e mais... Estão mais além, já são espíritos mais puros. Mundos felizes. Esses são esses irmãos que já estão mais próximos da divindade, né? Sim. Então a gente não pode de jeito nenhum se comparar com eles. Não, mas a meta é essa. A meta é essa. Vai demorar alguns anos, milhões de anos, mas a gente chega lá também. Milhões não, né? Sim. Pode ser? Sei lá, vamos saber, né? Como que vai? Mas regeneração está próximo. Vamos lá. Será crível que somente pode admitir o poder do pensamento ficasse o homem liberto de toda condição inferior? Impossível. Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Quer dizer, o que ela está dizendo é que para eu ser um co-criador divino... um século só... cooperador é ser essencialmente divinos, tá? Co-criador a gente é no plano que a gente está, mas essencialmente divinos não é com uma encarnação, não. Criador não, co-criador. Então, a gente é co-criador. Co-criador. Mas no plano que a gente está. Mas para ser um cooperador essencialmente divino, não é uma existência de 100 anos na carne que a gente já vai se tornar isso, né? Não é uma encarnação só para aspirar essa posição. É um processo longo e contínuo para a gente chegar lá, tá? E de evolução. Sim. Completamente de evolução. Temos que nos evoluir, não ficar parados. É como aquela parábola do semeador, né? Não viver por viver. Não viver por viver. A parábola do semeador é essa. O pensamento é o semeador. O pensamento vai semeando. E a gente vai colhendo o futuro. Informamos-nos a respeito da força mental num aprendizado mundano. Mas esquecemos que toda a nossa energia nesse particular tem sido empregada por nós em milênios sucessivos nas criações mentais
destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Olha que palestra maravilhosa aqui. As nossas criações mentais vêm vindo de milênios. Elas são mais destrutivas do que construtivas. Mais destrutivas e prejudiciais. Então, a gente vem trazendo esses padrões mentais que a gente já adquiriu há longos séculos. E, através do nosso livre-arbítrio, a gente vai acumulando isso. E pede uma nova oportunidade para vencer essa barreira, e uma boa parte de nós continua Mesmo no padrão. mesmo padrão, não evolui. Vamos lá. Somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, quer dizer, em qualquer religião. Mas com frequência agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Por isso que ele diz assim, cursos de espiritualização. Quer dizer, as religiões são cursos de espiritualização. Ensinam sempre a mesma coisa, elas não evoluem, nós não evoluímos, a não ser que a gente pesquise, examine, para ver se existe uma contraditória nesses ensinamentos. Porque a gente só fica na palavra, na teoria, né? Tem que ter a prática. Então, as religiões são cursos de espiritualização. É o que ela fala aqui. Tá? Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não estacionou no verbo e continuou o trabalho criativo na ação. Por isso que o critério para assistir a palestra da veneranda é estudo e prática. Aqui também é conhecimento, estudo e prática. As duas asas, sabedoria e amor. Né? Então, tem que ter a prática. Não é só falar, né? Tem que praticar. Não é só estudar. É ir a campo para poder fazer uma ajuda ao próximo, para fazer um bem, para fazer, enfim, qualquer tipo de coisa que ele possa se evoluir ajudando o seu semelhante. Isso mesmo. Todos sabemos que o pensamento... E o horário? Tá certo. Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Os nossos padrões mentais viciosos. Eu digo assim que são aqueles cavalos não domados. Né? Já viu um cavalo quando ele não é domado? Perde o controle. Assim é a gente. Às vezes a gente parece um cavalo não domado. Né? Nossa mente é um cavalo que não tem domínio. Presta atenção, gente. Vocês todos. Nós fizemos promessas quando estávamos no plano espiritual de retorno aqui ao nosso mundo evolutivo, mas chega aqui e a gente acaba falhando, a gente esquece do que prometeu, né? Porque a gente está num mundo vicioso. Mas de vez em quando a gente recebe uns relances e realmente aquele que dá ouvido a esses relances e aproveita, esse vai se evoluir, vai subir um degrauzinho na escada da perfeição. Me perdi, mas acho que aqui todos sabem. Ora. É coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos, nas mesmas condições. Cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Olha aqui, uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Uma ideia que ele diz aqui do mal vai gerar muitas ideias do mal. Uma ideia no bem pode gerar muitas ideias no bem. Olha o que ela coloca aqui, é muito forte isso, né? Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais. É o que a gente vê hoje, essa guerra, as guerras, né? Vem de geração em geração. Se você olhar o histórico, eles vêm no mesmo padrão, fazendo a mesma coisa, sempre matando, prejudicando, tirando a vida do outro. Então,
vai de geração em geração, tem que cortar esse vínculo, esse padrão mental tem que ser ressignificado. É o que ela está falando aqui, ó. O espírito é compelido, aqui ela já toca no espírito, tá vendo? Ó? Cada espírito é compelido, porque aqui é a mensagem da veneranda. Então, a veneranda usou a palavra correta, tá? Mas o André Luiz não tem muito esse conhecimento, não é um vocabulário da vida dele, né? A manter e nutrir as criações que lhes são peculiares. Vamos lá. Recorramos a símbolos mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada. Quer dizer, a água sobe para cima pelo efeito do sol, vira uma nuvem e volta purificada. É isso, né? Fica carregadinha, aí ela volta para cá. Volta em orvalho ou na chuva benéfica. Exatamente. Vinculando vigorosos fluidos vitais no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservemo-la com os detritos da terra e falaemos habitação de micróbios destruidores. Quer dizer, que se ela ficar parada, aproveitar, ela vai ficar uma água suja. Vai ter muito micróbio e vai ter principalmente pernilongo que vem encher o saco da gente aqui dando mordida, né? O pensamento é força viva, em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Bom, pensamento é força neutra, tá? É força viva, mas ela é neutra. Ela é dirigida por nós, tá? Por cada um de nós. Então, bons pensamentos, tenhamos bons pensamentos. Nele transformam-se homens em anjos a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Porque o pensamento, gente, é uma força, é como um imã, né? É uma força eletromagnética que atrai aquilo que a gente está vibrando. Então, como que você acorda de manhã? Você acorda e é bombardeado com notícia ruim? Ou você acorda na oração, pedindo pelo seu dia? Então, é esse pensamento que a gente tem que gerar para poder a gente ter uma qualidade melhor de vida. É o que ele fala aqui, né? Então, pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos. A causa e os efeitos no grande lar universal. Então, é a grande lei do universo, é o pensamento. E lá eles fazem cursos no plano espiritual sobre pensamento. Às vezes eu fico até pensando, será que Emmanuel também não estaria participando desses cursos sobre pensamento, né? Não estaria por ali também, auxiliando, porque era o mentor do Chico, né? Em 1944 ele podia estar, né? Mas atualmente dizem que ele reenganou no ano 2000, né? Vamos ver. Aprende vocês a importância disso? Certo. Nas mentes envolvidas, entre os desencarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental sem necessidade das formas. E é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da instituição, entre os seres de toda a espécie. Aprende entre os desencarnados e encarnados esse intercâmbio mental sem necessidade das formas. O que é a forma? A palavra, né? Comunicação. É o aparelho fonador, né? Lá eles fazem, ó. Entre os desencarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental sem necessidade das formas. Que a base do pensamento é a base de tudo. É a linguagem. Mas para nós, para você se comunicar pelo pensamento, também no plano espiritual, você precisa ter uma evolução. Não é todo mundo, não. Então, ainda se comunica pelo aparelho fonador. Aparelho fonador em nível perespiritual, tá, gente? As mentes limpas, somente essas mentes limpas conseguem se comunicar pelo pensamento. Isso. Dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo de forma verbalística especial que,
nesse caso, será sempre a do receptor, mas isso também exige a afinidade pura. Então, você vê que... Uma comunicação à distância. Conforme você vai evoluindo no processo da comunicação, do pensamento, você passa a se comunicar suas ideias com outros seres que você tem afinidade pura, tá? Pelo pensamento. Então, quanto mais espiritualizado vai ficando, menos das formas materiais a gente precisa. É isso que ela fala aqui, né? Por isso que ele fala, presidir de forma verbalística especial. Você não vai precisar dessa forma verbal, da palavra, como a gente está falando aqui. Lá eles se comunicam pelo pensamento. Só que exige afinidade. Tá? Tem que ter afinidade. Você veja, às vezes uma mãe e um filho se comunicam pelo pensamento. Ela não precisa falar nada, é só olhar. Às vezes olha para o filho, olhou, já sabe que está acontecendo alguma coisa diferente. É comunicação. Né? Nem todas as comunicações são usando o aparelho fonador. Tá? Peraí, tem uma pergunta da Vanessa aqui. Galera, todos em oração temos força para combater esses ideais atribuídos à pena de morte, para combatermos isso, né? Peraí, mas todos em oração temos força para combater esses ideais atribuídos à pena de morte. Para combater. Tem, né? A gente pode, pela oração, sim, mas as mentes, elas são receptivas, têm livre-arbítrio. Então, elas podem escutar o bem ou o mal, né? Esse é o grande desafio. Vamos lá, não estamos, porém... nas esferas de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Afinamo-nos uns com os outros em núcleos insulados e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos ciclos planetários com maior bagagem evolutiva. Tá vendo? Olha lá. Aprende lá ideias novas e vem fazer o quê? Colocar em prática aqui. Né? Ainda não estamos para os planos mais superiores, né? Aí a gente vem para cá com uma bagagem evolutiva maior. Mas é um processo de afinidade mais limitada, né? Que a gente tem aqui. Então, temos que vir com essa bagagem evolutiva e tem que ampliar aqui. Precisa ampliar aqui, é isso que ela está falando, né? Tudo isso porque ela fala da ministra Veneranda. Porque a ministra Veneranda, Moisés, ela está dando aula, fazendo essa palestra, e muitos que estão ali vão reencarnar. É uma preleção. Ela está dando uma verdadeira preleção. Então, muitos vão reencarnar. E então, ela está dizendo assim, você aprende lá e vem praticar aqui. Até que chega uma hora que você já tem uma afinidade mais pura, e aí esses intervalos reencarnatórios já ficam mais longos, né? Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Quer dizer que alguns vão escalar para cima, vão escalar mais para cima, e outros, a maioria, né, vai voltar aqui para a Terra para continuar na sua evolução. A grande maioria volta para a Terra. A grande maioria, está escrito aqui, né? E é lógico. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos-nos a elas desde hoje. Depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: quem deseja aproveitar? Logo após, suave música encheu o recinto de cariciosas melodias. Veneranda conversou ainda por muito tempo, revelando amor e compreensão, delicadeza e sabedoria. Sem qualquer solenidade nos gestos para evidenciar o término da conversação, findou a palestra com uma pergunta graciosa. Quando vi os companheiros levantarem-se para as despedidas ao som da música habitual, indaguei de Narcisa surpreendido. Esse é o André falando, né? Que é isso? Acabou a reunião?
A enfermeira bondosa esclareceu sorridente. A ministra veneranda é sempre assim. Finaliza a conversação em meio ao nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as preleções evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pôde saber quando e como terminarão. Que interessante. Quer dizer, ela estava fazendo a palestra, De repente teve ela para. música, né? Teve música, ela sorriu para o auditório, que ela disse aqui, perguntando, né? Quem quer aproveitar? Quem deseja aproveitar, mas pelo visto não houve manifestação, né? Não, ela deixou no ar, né? Deixou no ar. Colocou uma música, aí conversou é. com aqueles 20 lá por algum tempo, conversou com aquelas pessoas, algumas que fizeram perguntas, né? Conversou ali, esclareceu as perguntas e fez uma pergunta graciosa, que não diz o que foi, né? Mas findou a palestra com uma pergunta graciosa, né? Deve ter feito alguma pergunta assim que deixou todo mundo com gostinho de quero mais, né? E aí ela acabou a reunião e o André Luiz ficou lá, ó, já acabou a reunião? Ele foi surpreendido, porque percebeu que acabou a reunião. Que tinha acabado, que deixou algo no ar para pensar e o André Luiz não estava acostumado muito com aquele tipo de comportamento, né? Ela afirmou que a Narcisa explicou, né? Que ela costuma dizer que as pregações evangélicas começaram com Jesus, ou seja, né? Cada um de nós vai dando a sua contribuição com humildade. Começou com ele e cada um vai fazendo a sua parte. É isso que ela está dizendo, né? Então, Jesus foi o ponto inicial. Começou com eles. E aí, que veneranda, ela é muito... Ela tem Jesus, assim, como um ser muito especial, né? Tanto que dizem que ela foi uma das pessoas que esteve, né, na ambientação de Jesus, na esfera de Jesus. Então, ela disse isso, que cada um vai fazendo a sua contribuição com humildade, fazendo o seu trabalho. Eu penso que ela está no último estágio para se tornar crística. Já está chegando provavelmente perto, né? num sonho. Está chegando perto disso. E aí nós terminamos a preleção da ministra. Não vai dar tempo para as ararinhas. Dá sim, lógico que dá. Não dá tempo, dá. Dá sim. Não vai dar tempo, pessoal. Então... Tá querendo fugir das ararinhas? Não dá não, Moisés. Então vamos lá, pega o caderninho lá. Vamos pegar. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aí com vocês? Para onde é? Para cá? Deixa eu pegar aqui a Érica, que ela deve ter mandado pelo WhatsApp, para a gente fazer as ararinhas. Tem que pegar o WhatsApp da oficina. Vamos ver aqui. Oficina Espírita. Vamos lá? Vamos para a ararinha para o Paulo Sakai. Mas é para cá? Para você. Vamos lá. Moisés, olha aqui. Paulo Sakai. Onde quer que vá, leve sempre no coração a alegria de viver. Para Rosana Sakai. Rosana Sakai. Para tudo na vida há um jeito, um caminho, um tempo, uma esperança. Confie. Para o Rafael Sakai. Rafael Sakai. Superar é preciso. Seguir em frente é essencial. Para Ana Maria de Luna. Ana Maria de Luna. Ser feliz é questão de olhar tudo que nos cerca e perceber que temos mais do que é necessário. Para Clara Iga. Clara Iga. Quando a alegria de outra pessoa for sua alegria, você terá entendido o significado de amar. Para André Luiz Riga. André Luiz Riga. Não demore muito para perceber que é preciso pouco para ser feliz. Para Ecleia. Ecleia. Em qualquer dificuldade, não nos esqueçamos da oração. Elevemos o pensamento a Deus, procurando sintonia com os bons espíritos. Isso foi para Ecleia. Ecleia. Foi isso para Ecleia? Foi Ecleia. Então, para Vanessa. A Vanessa.
Vanessa, entender a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas crer que Ele está no comando e tem um plano para a nossa vida faz a caminhada valer a pena. E a propósito, um feliz aniversário para você, Vanessa. E a Glória Macedo? Glória Macedo. Se há paz em seu interior, haverá luz em seu caminho. Isso. E agora, para Érica. Érica, isso. Faltou a Érica. Érica. A Érica. Érica, em meio às tempestades, nunca estaremos sozinhos. Jesus está no nosso barco. E agora nós vamos fazer uma ararinha, Moisés, para alguém que for assistir o programa depois. Para quem for assistir o programa depois, a melhor companhia é aquela que te aceita do jeitinho que você é. Ah, que bonitinha, Moisés. Viu? Você vai ter que me aceitar do jeito que eu sou, eu vou ter que aceitar você do jeito que você é. Ave Maria. Viu? Ave Maria? Gente... Uma ararinha para você agora. Para mim agora? Então vai. Todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. É? Tá bom. Então agora eu vou ler uma ararinha para você. Acredite nos seus sonhos, Moisés, mas na sua força e no seu potencial. Você pode tudo, só não pode desistir. Viu? Não pode desistir de mim, tá? Gente, obrigado pela oportunidade de vocês estarem aí conosco, pelo programa de hoje. Não se esqueçam de compartilhar esse programa, para que outras pessoas também possam ver. Se inscrever no programa. Agradeço por estarem aí. Agradeço também pela espiritualidade que nos permitiu estarmos aqui juntos. Pelo Chico, pelo André Luiz, Emmanuel, por todos esses seres espirituais que deixaram todos esses ensinamentos para que nós pudéssemos agora estarmos aprendendo e usufruindo. Desejo também um feliz Dia das Mães para todas as mães aqui da oficina, para todas as mães que assistiram ao programa. Maria da Luz Leal. Para todas as mães lá do Maria da Luz Leal, que tenhamos um dia amanhã de muita paz, harmonia, equilíbrio, de acordo com a vontade do Pai. Nossa gratidão. Não esqueço, terça-feira, 20 horas, se liga na história. E no próximo sábado, aqui o Marcelo e a Roseli, dando continuidade às 15 horas no programa Oficina Espírita da Família. E voltamos no primeiro e segundo sábado do mês, com o estudo do livro Nosso Lar. Até o mês que vem. A Ana Maria está dando seu recadinho aqui. Um domingo abençoado para todos, em especial as mães, mesmo as que já partiram. Obrigado pela ararinha. Nós que agradecemos. A Érica, um abraço a todos os amigos da oficina. Um domingo abençoado para todos. Suas considerações finais, Moisés? Então, nós agradecemos o carinho que vocês tiveram assistindo esse programa, que vocês tenham um bom final de semana, que esse Dia das Mães seja abençoado a todas as mulheres e que, como disse a Margarete, na terça-feira vocês possam estar assistindo novamente esse programa, dirigido pelo Marcelo, e vai ser o Marcelo só que vai Deve ser o Marcelo e a Roseli. Provavelmente. A Roseli, sim, mas o Marcelo não tem mais uma pessoa na terça-feira aqui. Não, na terça-feira é outro grupo. É outro grupo, tá certo. Então, aí a Nelly, a Eliana, aí a Roseli. Já completa tudo. E no próximo sábado vocês têm a companhia da Roseli e do Marcelo, com certeza, para mais um ensinamento da Oficina Espírita da Família. E a todos vocês que compartilharem esse programa, peço que as pessoas possam se inscrever para dar mais evasão a esse programa, para que o YouTube possa perceber que ele tem uma seriedade muito grande e possa o canal crescer cada vez mais. Muito obrigado a todos vocês. Tchau, gente. Bom final de semana a todos. Shalom. Tenham um shalom. feliz Dia das Mães. Gratidão, viu? Até o mês que vem. Beijão. Tchau, tchau.